Fala, minha gente, doutora Simone Neves, presidente da UPRJ, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Gente, me fala aqui, vocês estão gostando do nosso canal? É cada episódio tão legal, mas tão legal, que é até difícil de saber qual melhor a gente vai assistir, não é mesmo? Fala sério, me diz se o Pod Idoso não é quase um Netflix de assuntos mais importantes para a pessoa idosa. Corre lá, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo no ar. Nos acompanhe, compartilha lá no grupo dos amigos, da família, faz lá a sua parte para transmitirmos informação com qualidade a quem mais precisa. Ah, e a gente também tá lá no Spotify, hein? E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles, não seria possível fazer o Pod Idoso acontecer. Farma Idoso, Odontocênio, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais especiais. E hoje temos também um lanchinho especial da nossa querida Pituxinha Confeitaria. Vocês já conheceram a Pituxinha? A Pituxinha fica lá na Tijuca há mais de 50 anos e lá, ó, eles são especialistas em bolos, salgadinhos, docinhos maravilhosos. Corre lá que você vai se deliciar. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso de hoje está imperdível. Minha gente, vocês não vão acreditar. Me fala aqui quem nunca acordou cedo, ligou a TV no Bom Dia Rio e ouviu o Fachel assistindo, falando sobre a Super Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Já ouviu? O Pod Idoso recebe hoje aqui com muita satisfação ele, que fala do projeto Vida Ativa, das casas de convivência, superidade, empregabilidade, velha guarda, bacanidade e ele que vem lutando diariamente para fazer do Rio a cidade amiga da pessoa idosa. Estamos aqui com o nosso super secretário municipal de envelhecimento saudável e qualidade de vida, atual presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Felipe Michel, que honra. Bate aqui. Que honra. Que honra. Primeiro dizer, a honra é minha, Simone, Marcos. Fico feliz de estar aqui no Pod Idoso e demorou, mas aconteceu. Poxa. Estou aqui, vamos falar de muita coisa boa que está acontecendo. Opa. O nosso trabalho, fiscalização, tudo que está acontecendo na nossa super secretaria. E é o seguinte, vocês sabem que vocês estão convocados, né? Opa. A gente fazer do Rio a cidade amiga da pessoa idosa e a capital do envelhecimento saudável. Já está sendo, juntos, né? Já vamos para cima tá sendo. E vamos embora. Coisa já aconteceu. Vamos embora que hoje pode idoso. Isso, pode tudo, né? Vamos lá, Marcos. A gente está aqui, na verdade, Felipe, realmente um prazer, né, estar aqui com você, mas, sem dúvida, a Secretaria, né, de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida é outra secretaria, né? E a gente queria saber de você o que tem de prioridade para essa secretaria hoje? O que você vê de mais prioritário para a pessoa idosa? Então, vamos lá. Primeiro, sim, eu fico lisonjeado pelas suas palavras do Marcos. Sim. A gente sabe o quanto é importante esse olhar, esse trabalho para as pessoas idosas do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu agradeço ao prefeito Eduardo Paes pelo convite, ao vice-prefeito Cavalieri, ao doutor Luizinho, que também é muito envolvido com a causa, deputado federal. E quando me convocaram para essa missão, era tudo que eu já queria, né? E fui de peito aberto, com coração. Nosso trabalho, eu falo que, mais que trabalhando, nós estamos fazendo a obra de Deus, porque a partir do momento que você chega num lugar clandestino, né? Que é muito falado pela imprensa, o asilo clandestino, né? E esses lugares que são clandestinos, lugares que não têm condições nenhuma, condições insalubres, né? Não tem dignidade, as pessoas abandonadas, largadas, não só pelo proprietário desses lugares, mas como também pelos familiares. Verdade. E a gente, quando chega ali, salva vidas, e isso é fundamental, e a gente faz com amor, com dedicação, e por isso que eu falo que mais que trabalhando é fazendo a obra de Deus, porque a gente está ali salvando vidas.
Essa semana mesmo, uma idosa que estava há 6 meses trancada num quarto, sem alimentação, sem medicação, sem um cuidado, abandonada pelo seu familiar. E eu tenho certeza absoluta, se não tivéssemos chegado ali, ela viria a óbito a qualquer momento. Ela estava desnutrida, desidratada, pressão alta. E isso é o que move a gente. Esse é o nosso combustível. É o combustível do Pod Idoso, é o combustível da Supersecretaria, é o combustível do CONDEP, é o combustível das ILPIs. E é isso que a gente quer. A gente quer isso, trabalhar e fazer diferença. Precisava, né, Felipe, de uma pessoa que tivesse envolvimento com a causa, né? Exato. Que tivesse mais amor, né? Amor pela pessoa Amor idosa. É executar, né? É vontade política. E vontade política. De resolver os problemas. Né? A gente tem ido muito para Brasília e a gente vem falando sobre isso, né? A pessoa idosa, infelizmente, alguns ainda acham que idoso não dá voto, né? Tem essa coisa desse estigma. Mas a gente sabe que não é assim, né? Os familiares hoje trabalham, eles precisam de locais, né? Para colocarem os idosos, precisam de pessoas, de cuidadores. Então, esse suporte, né? Eu acredito até que as LPIs ela é um braço para a cidade, para o Estado, é fundamental. Ela precisa existir. Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter as suas vidas, né? E ela está ali exatamente para ajudar. E muitos idosos mesmo não conseguem ficar em casa com a família. Exatamente. Eles estão em condições até de saúde mais debilitados, né? Em situações vulneráveis, né? Então, assim, esse trabalho que você está fazendo, eu queria realmente, publicamente, te parabenizar. Em nome da ILP-RJ, né? A gente... É um trabalho, assim, louvável mesmo. E a gente está muito feliz de ter encontrado você com essa disposição. Porque, como a gente estava falando aqui, você é ligado no 880. Exatamente. Você não para um minuto sequer. Não desliga. Não é verdade? Isso é o seguinte, Simone. Primeiro, a gente faz com amor, conforme eu falei. A outra questão é o seguinte. Assim que a gente assumiu, a gente viu esse problema que era um problema grave aqui no Rio de Janeiro. Essas instituições que a gente fala de maneira pejorativa, porque asilo clandestino ele não existe. O que existe ali são lugares clandestinos. E onde tiver esses lugares clandestinos, nós vamos achar. Em qualquer lugar do Rio de Janeiro, nós vamos chegar. E é o seguinte, a última ação que nós fizemos, que foi a 21ª, foi a primeira desse ano de 2026, a Pamela, proprietária desse lugar clandestino, ela saiu presa. Então, acabou essa farra no Rio de Janeiro de pessoas tendo esses lugares clandestinos, que a gente fala de maneira pejorativa, asilo clandestino, que a gente vai acabar com eles aqui no Rio de Janeiro. Com certeza sairá presa em flagrante. O familiar saiu conduzido para a delegacia, porque não adianta a gente só colocar na conta de quem tem esse lugar clandestino. O familiar também, um exemplo claro, é o Michael, que deixou a sua tia, que o criou, que ele tinha como uma mãe, e ele deixou lá por 6 meses, sem ele ir lá visitar, ela trancada num quarto, quase morrendo, conforme eu já falei aqui, e ele tinha a posse do seu cartão, ela recebia a sua aposentadoria, algo em torno de 3.000 e poucos reais, 1.600 ele pagava para esse lugar clandestino, e o restante ele ficava para ele usufruir do dinheiro dela e colocar ela naquele local. Em vez dele colocar numa ILPI, uma instituição de longa permanência legalizada ao CONDEP, a nossa Supersecretaria, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com todos os trâmites legais, legalizadas, com vigilância sanitária, com tudo. Com toda a infraestrutura, com médico, nutricionista. Em vez dele procurar, e não é desculpa mais, a imprensa, a nossa Supersecretaria, as ILPIs, vem divulgando isso cada vez mais, esses lugares clandestinos, para não colocar. Você quer saber mais? Através do nosso Rio Cuidadoso, 97533-8831. Já são 100 instituições com o selo dignidade. Nós vamos seguir colocando o selo dignidade nessas instituições legalizadas. Então você que vai colocar o seu bem mais querido, quem fez por você na sua vida, que são as pessoas idosas, que precisam de você hoje, não coloque em lugares clandestinos. Ali você vai estar colocando de forma pejorativa, num lugar clandestino, um asilo clandestino, o que quer que seja, um depósito, um cativeiro, conforme eu falei, e você podendo botar numa LPI legalizada. E tem de pequeno, de preço baixo, médio e alto. E aí você vai ver dentro da sua possibilidade. A prefeitura, tanto que tem um olhar para esses LPIs, que a prefeitura hoje
sabendo que o cobertor é curto, a prefeitura vem fazendo parcerias com essas ILPIs, convênios, para dar dignidade para as pessoas idosas. Quer dar dignidade? Coloque na ILPI. Lugares clandestinos, não legalizados, você está colocando o seu bem maior num local ilegal, imoral e expondo ao perigo, ao risco de vida. Isso é crime e você está cometendo um crime com a pessoa idosa. E olha que interessante, Felipe, você falou aqui que são 100 instituições com o selo, foi distribuído pela prefeitura, né, da ILPI com padrão de qualidade, né? Isso aí. Que dá dignidade para a pessoa idosa. Exato. Foram 100 selos. Nós temos hoje 80 associados da ILP, ou seja, nossos 80 associados têm selo, tem o selo da prefeitura. Se vocês tiverem orgulho, né? Também dúvidas, segue o nosso Instagram, a ILPRJ, né? Todas as ILPIs que estão associadas da ILP têm o selo dignidade e têm o padrão excelente de qualidade. Isso é importante, até porque é o seguinte, o selo dignidade é o que nos dá tranquilidade para saber que naquele local está sendo feito um trabalho onde tem médico, nutricionista, é legalizado, você vai colocar lá a sua pessoa idosa, o seu parente, seu pai, seu filho, seu tio, quem quer que seja, você vai saber que lá tem condições, vai ter um tratamento digno, principalmente no envelhecer da pessoa idosa. E lembrando que todos que ganham o selo dignidade, a gente fiscaliza e acompanha, porque ter o selo dignidade não é também o sinônimo que tem ali condições de trabalhar 1 ano, 2 anos. Então pode ficar tranquilo que a fiscalização acontece e isso é fundamental. E lembrando que você que tem um lugar clandestino, um asilo clandestino de forma pejorativa ou um cativeiro, nós vamos te achar onde for no Rio de Janeiro e você vai sair preso do local. E a responsabilidade é sua, que está fazendo esse trabalho ilegal e imoral, e também de quem deixa. Você que deixa o seu familiar lá num local desse, a responsabilidade também é sua. Como o Maicon ontem, que saiu conduzido para a delegacia da pessoa idosa. E assim nós vamos seguir, porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, valorizar as ILPIs que fazem um trabalho com dignidade e acabar com esse crime que ainda tem no Rio de Janeiro. Está diminuindo, mas ainda tem muita gente que ainda está achando que vai passar batido. Não vai não, nós vamos chegar até você. E assim, Felipe, é notório, né? Eu, inclusive, tenho a honra, né, de ser um conselheiro do CONDEP, pela sociedade civil. A gente vê essa nova gestão, uma gestão de execução, uma gestão que vai para a rua. Quais são hoje os principais desafios da Supersecretaria para poder promover um envelhecimento saudável, com qualidade de vida no nosso município? Então, nós temos hoje vários projetos. Até aproveitando, eu quero agradecer aqui a Delegacia da Pessoa Idosa, a Vigilância Sanitária, Assistência Social, Secretaria de Saúde, porque esse é um trabalho em conjunto. Perfeito. Não só da nossa... Quem está à frente somos nós, da nossa Supersecretaria de Envelhecimento Saudável, mas é a Operação Direito da Pessoa Idosa, todos juntos, não só violência física, financeira ou psicológica. Então, é importante também, antes de responder a sua pergunta, convocar toda a população. Da mesma forma que a IUP está conosco nessa luta aí diária, sim. Mas é importante a população participar, denunciando, participando, de olho num vizinho, no condomínio, no seu bairro. Perfeito. Qualquer violência física, financeira ou psicológica, nós vamos com o pé na porta, tolerância zero. E falando dos projetos da nossa Supersecretaria, hoje nós temos o Vida Ativa, que são 200 projetos espalhados por todo o Rio de Janeiro, com atividade física, importante para a saúde física e mental. Você não tem hoje porquê e desculpa de falar que não tem um espaço, não tem condição financeira, mas isso não independe de classe social, é para todos. Nós temos desde a Zona Sul, na Zona Norte, Zona Oeste, Zona Central, Grande Jacarepaguá, Grande Tijuca, nós na Leopoldina, nós estamos em todos os lugares do Rio de Janeiro. Ali nós temos um professor de educação física, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e um administrativo para dar condições ao trabalho. Então não tem porquê. Quer saber? Rio Cuidadoso, 97533-8831. Você vai saber onde tem um projeto desse importante para a saúde física, saúde mental. Só no ano passado nós atendemos algo em torno de 52 mil pessoas idosas. Poxa, bacana, que legal. E não adianta. E o importante, esse trabalho, ele não é só
ele é um trabalho que ele começa ali após os 50 anos, que é para ter um envelhecimento saudável, uma qualidade de vida. Segundo a ONU, nós estamos... Esse ano é o ano do envelhecimento saudável. Nós estamos na década do envelhecimento saudável e esse é o ano. Então, por isso que eu falo que a gente quer fazer a capital do envelhecimento saudável, a cidade amiga da pessoa idosa. Da mesma forma, também nós temos as casas de convivência, Sim. que são 10 casas de convivência espalhadas também por todo o Rio de Janeiro. Ali você vai lá, tem atividade física, tem aula de yoga, tem pilates, tem memória, tem tudo que você tem num dia a dia de uma casa, de uma vida, de um condomínio. Ali na casa de convivência você encontra. Então você pode ir lá passar o teu dia, você pode levar a sua comida, esquenta lá, almoça, toma um cafezinho, toma uma água, bacana. Você interage. Tem uma sala de convivência onde você vê a tua televisão. Ali você pode passar o dia. Então são casas de convivência também, através do nosso Rio Cuidadoso. Você vai saber onde tem em todos os cantos do Rio de Janeiro. E precisa ter uma inscrição? Explica para o nosso tem uma ouvinte. inscrição. Qual o caminho, né? Você faz... Você é só procurar uma casa dessa de convivência, que a gente tem espalhada por todo o Rio de Janeiro, faz tua inscrição e participa de todas as aulas, da convivência, você interage, porque pessoa idosa, hoje o problema esse é muito sério, que as pessoas idosas às vezes moram sozinhas, ficam isoladas da família, dos amigos, principalmente nessa era tecnológica. Então ali ele consegue conviver, interagir, e isso é muito importante para a saúde física, a saúde mental. Então esse é o nosso trabalho. Tem o Bacanidade, né? Isso é muito bacana. Que nós já atendemos. Sou fã. Nós já atendemos algo em torno de 4.000 pessoas idosas no ano passado, passeando por todo o Rio de Janeiro. Esse é com o Léo Pijama. Foram mais de 100 passeios que nós tivemos, muito legal, espalhados por todo o Rio de Janeiro. Muito já fizemos desde o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, museu, já fomos na Gávea, fomos em São Januário, fomos Newton Santos, fomos nas Laranjeiras. Então, para todos os times, todos os credos, todas as raças, a gente caminha por esse Rio de Janeiro. Tivemos o grande baile da melhor idade durante o ano. Finalizamos no final do ano com algo em torno de 6.000 pessoas idosas ali no Espaço Hall na Barra. Tem a velha guarda da Portela, tem o Marcos Vivan, tem sempre algum artista. Vou aproveitar e fazer um pedido aqui para o supersecretário na frente de todo mundo, hein? Opa! A gente quer um baile, Vambora. Secretário. Para as LPIs, para os idosos que estão em baile LPI. Dos idosos acolhidos, né? Institucionalizados. Vamos sim, vamos fazer. Vamos fazer algo voltado. Nós vamos ter, na semana que vem, já o baile... Na semana que vem, não, perdão. No dia 10, já estou aqui anunciando, no dia 10 de fevereiro, terça-feira, no Espaço Hall, nós vamos ter o baile de carnaval. Então, vamos ver o que a gente constrói juntos para a gente levar também algumas instituições para a gente interagir, colocar todos juntos lá, porque isso não tem preço. Sim. Eu aprendi isso com meus pais. Eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. O meu pai tinha um baile da melhor idade, ali em Jacarepaguá. Minha mãe tinha um projeto da melhor idade. Então tá no DNA. No mesmo espaço. Tá no DNA. Eu aprendi isso muito com meu pai e minha mãe. Eu, desde criança, gostava de ir nas ILPIs. Legal. Que na época, acho que isso também... Na época, por isso que eu tenho essa sede para fechar esse nome que não existe mais, que é asilo clandestino. Sim. Porque na época se falava asilo e eu era uma criança, então isso ficou na minha cabeça. Eu ia lá visitar pessoas idosas, eu ia sozinho. Eu ia sozinho. Uma vez eu fui escondido da minha mãe foi brigar comigo. Quando ela ficou sabendo, ela chorou, se emocionou. Então isso sempre teve dentro de mim. Né? Que legal. Criança e pessoa idosa. E hoje eu faço o que eu acredito, o que eu amo. E eu estou aqui para servir não só o Bacanidade, o Empregabilidade. Já 200 pessoas foram beneficiadas por Empregabilidade. Bacana. Trazer de volta para o mercado de trabalho as pessoas acima de 50 anos. Então, isso é um outro projeto da nossa supersecretaria, Bacanidade, o Empregabilidade e também o Escolaridade. 150 pessoas idosas voltando para estudar. Isso é maravilhoso. Então, tem muito projeto acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Muito nós vamos juntos. Vamos embora. Ou seja... O idoso só fica sem fazer nada no município se ele quiser. Se ele quiser. Porque tem muita opção. Está espalhado por todo o Rio de Janeiro. Vamos lá. Vida ativa, atividade física. Importante para a saúde física e mental. Casa de convivência para conviver. Importante para a saúde física e saúde mental. Empregabilidade, trazer de volta para o mercado de trabalho. Bacanidade, passear. Importante para a saúde mental e física também. Exato, né? exato. E escolaridade, para voltar a estudar. Todo aquele que quer voltar a estudar, principalmente a gente detectou ali na Zona Oeste,
né? E aí nós conseguimos 150 pessoas idosas voltando a estudar. Primeira aula, eu estive presente. Seu Antônio não sabe ler e escrever. O sonho dele é saber ler e escrever. Vai ler e escrever. Que legal. E assim nós seguimos. Isso é muito importante. Vamos lançar agora o Superidade, lá em Jacarepaguá. É uma referência, não só para o Rio, mas para o Brasil. Superidade é para fazer algo mais moderno, né? Eles vão ter lá uma convivência, mas de forma mais moderna, para eles terem a inclusão digital. Que legal. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Várias coisas mais modernas, até para a gente trazer esses homens. Sim, sim. No nossos projetos tem muita mulher e pouco homem. Os homens estão querendo muito ficar em casa e eles acham que isso aí é coisa para velho. Não é coisa para velho, não. Coisa para velho é ficar em casa. Exatamente. Coisa para novo de 80 anos é ir para escolaridade, é ir para bacanidade, ir para vida ativa, ir para empregabilidade. Ficar ativo. Lugar de idoso é onde ele quiser. É isso aí. O lugar de pessoa idosa é onde ele quiser. E é isso que nós estamos trazendo. Acabar com o etarismo. Isso é muito importante. Temos que acabar com esse etarismo. Isso é uma bandeira. Fizemos uma caminhada ali em Copacabana também. E colocamos 1.000 pessoas idosas levantando essa bandeira. Acabar com o etarismo, que é o preconceito contra pessoas idosas. Levantar essa bandeira é o seguinte: mexeu com pessoa idosa, mexeu com a gente. Hoje eles têm voz. E a voz é a Super Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Mexeu com eles, mexeu com a gente. Nós vamos para cima. Perfeito. Uma outra questão também é que a gente fala sobre a violência com a pessoa idosa, né? Tem muitos casos hoje de fraude, de ligações para buscar a questão patrimonial, né, da pessoa idosa. Tem algum projeto ou a Secretaria pensa em ter para poder levar essas informações para a pessoa idosa, deixar ela a par de como ela pode se proteger nessa questão de crimes virtuais, enfim? Perfeito. Nós vamos lançar o Contragolpe. Contragolpe é um dos que fazem parte do Futuridade. Futuridade é para a inclusão digital, a nossa melhor idade. Porque muito dessas questões pela questão mesmo da falta da inclusão na melhor idade, isso a gente vem trabalhando isso. A gente vai lançar esse projeto ainda nesse ano de 2026 para a gente fazer oficinas nas casas de convivência, fazer palestras, a inclusão digital como Superidade, que nós estamos lançando primeiro ali em Jacarepaguá, para eles participarem mais, entenderem mais desse mundo digital, que é novo para todos nós. Sim. Tem muita coisa que está acontecendo. E a mesma questão essa questão que aconteceu agora, caso da mãe do Adriano, de um golpe. Exatamente. E a gente vai lançar o Contragolpe. Bacana. Eu fiz jiu-jitsu e o golpe que eu mais gostava era o contragolpe no jiu-jitsu. O que eu mais gostava. Então eu trago muitas coisas que são da minha fase de criança, adolescência. Infância, e né? Coisas que eu enxergava, porque eu sempre tive um olhar atencioso para pessoas idosas. Então, o contragolpe vai fazer a diferença para a gente diminuir esses golpes contra pessoas idosas que não param. É o tempo todo. Qualquer tipo de violência física, financeira e psicológica. Por isso que é importante a população participar e denunciar. E assim nós seguimos. Nós já conseguimos 140 pessoas idosas a gente tirar desses golpes que acontecem aí no nosso Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Isso é muito importante mesmo. E a articulação, como é que está a articulação com o Ministério Público, com os órgãos de fiscalização da Secretaria? Olha, o nosso diálogo com o Ministério Público é muito bom, tanto que ontem a nossa ação para fechar esse lugar clandestino justamente foi encaminhado pelo Ministério Público. Então, isso é fundamental. O Ministério Público está trabalhando em parceria conosco. Muito bom. Nós temos uma parceria muito boa também com o juiz Carlos Eduardo, juiz da pessoa idosa. Então, está todo mundo envolvido. A questão tinha vamos dizer assim, um preconceito muito grande por conta da política. E o Ministério Público, o Judiciário no total, em geral, por conta da Secretaria, por conta da questão política. Então, eles já tiveram o entendimento e viram, através do trabalho, que a gente está aqui para fazer a diferença. Trabalho sério, né? Um trabalho sério. Verdadeiro. Não escondo de ninguém. Estou político, mas o que me move, o que me faz sair todo dia de casa nesse 220 é o prazer de servir, é o prazer de entregar, é o prazer de libertar, é o prazer de salvar vidas, é o prazer de fazer a diferença para a pessoa idosa. Eles saberem hoje que no Rio de Janeiro eles têm voz, eles têm alguém que está trabalhando por eles 24 horas em todos os cantos do Rio de Janeiro,
eu, junto com a minha equipe da nossa supersecretaria, quero agradecer a todos os servidores que estão conosco diariamente. É uma equipe maravilhosa. Toda a minha equipe que a gente vem trabalhando. Agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito e agradecer ao governo do estado, ao governador Cláudio Castro, que essa parceria com a Polícia Civil é fundamental para a gente fazer a diferença, todos juntos, sem vaidade, sem querer ser mais do que o outro. É união, é unidade para a gente trabalhar pela pessoa idosa. Eles sabem hoje que eles têm voz, eles têm uma representatividade, eles têm alguém que está trabalhando diariamente, não só com as questões boas, saudáveis do dia a dia, que é um projeto Vida Ativa, Sim. que é a casa de convivência, que é a empregabilidade, que é o bacanidade, que é a escolaridade, mas as questões também sensíveis, que é botar o dedo na ferida, é botar o pé na porta, tolerância zero, se expor, acabar com esses lugares clandestinos, é botar o dedo na ferida, às vezes em lugares que são tomados pelo poder paralelo, Sim. mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, porque se a gente não for lá salvá-los, ninguém vai, Exatamente. Eles vão perder a vida deles, Exatamente. Nós somos a voz deles, nós somos o representante deles, então isso é fundamental e assim nós vamos seguir, até com essas questões mais sensíveis, que é botar o dedo contra o golpe, né? Violência física, financeira, psicológica, esses lugares clandestinos, e isso não tem jeito. A gente tem que trabalhar, tem que fazer a diferença, porque eles contam conosco e assim a gente vai seguir por todo o Rio de Janeiro. Faça chuva, faça sol, nos expondo, porque essa é a nossa missão, para isso que a gente veio. Por isso que eu falo que mais que trabalhando, a gente está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus não é ficar achando que só em oração é simples, né? É orar e ação. Se você não tiver ação, tem que você agir, não, né? Independente, estou falando aqui, Sim. independente de credo, de religião. É uma regra de vida, Estou falando né? de Deus. É. Estou falando que a gente, independente do que a gente, não é só um trabalho. Né? Eles contam conosco. E se a gente não fizer, quem vai fazer? Nós, do poder público, temos que fazer por eles. Perfeito. Vamos falar de acessibilidade. O que a Secretaria tem feito? Tem algum projeto para melhorar a acessibilidade no Rio de Janeiro? Olha, nós temos um projeto que é bem bacana, né? Que é a calçada de respeito. Porque o número de reclamações é muito grande, a questão de calçada. Os de idosos pessoas caem, né? que cai, que fratura fêmur, que tem algo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós lançamos, junto com a Secretaria de Conservação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o secretário de Vaz, nós lançamos esse projeto, que é a calçada de respeito. Começamos pelo entorno das casas de convivência e assim a gente vai chegando nos bairros, para a gente melhorar essas calçadas, para melhorar a acessibilidade das nossas pessoas idosas. Isso é um índice alto de reclamação. Exato. E isso nós vamos fazer e chegar onde a gente quer. Por isso que é importante também a gente falar sobre as OES, né? Que são os Objetivos de Envelhecimento Saudáveis que nós lançamos com o prefeito. Sim. São 12. Sim. E isso é parceria com todos, com a maioria das secretarias da prefeitura. Um exemplo, calçada de respeito, né? Faz parte da OES. OES, Objetivos de Envelhecimento Saudável. Então, a calçada de respeito é parceria da nossa supersecretaria com a conservação, o escolaridade da nossa supersecretaria com a educação. Bacana. E assim são 12 objetivos, justamente pensando nas pessoas idosas. E a questão de acessibilidade é uma questão fundamental e o número de reclamações é esse. O foco nosso hoje é esse, são as calçadas que a gente precisa cada vez mais trabalhar, melhorar e colocar de maneira que eles tenham o direito de ir e vir. Exato. Nós estamos começando pelas casas e vamos chegando nos bairros que o índice é muito alto de acidente com pessoas idosas, que isso é um grande problema. Eu mesmo, meu avô com 93 anos, o meu avô em uma calçada, ele se acidentou, quebrou o fêmur, entrou em depressão e logo depois ele veio a óbito. Então, isso é uma questão que a gente está trabalhando e a gente vai conseguir chegar para dar dignidade cada vez mais às pessoas idosas do Rio de Janeiro. Isso faz parte de fazer do Rio a cidade amiga da pessoa idosa. Calçada de respeito é um dos pilares da OES e da nossa política pública dentro da nossa supersecretaria. A gente sabe que a supersecretaria visita muitas instituições, né, Felipe? E assim, você visita as instituições de longa permanência. Essas instituições, essas 100 instituições que têm o selo, qual é a visão da secretaria dessas instituições que estão legalizadas? A visão da nossa supersecretaria, primeiro dizer que
mesmo sendo instituições privadas, particulares, eles fazem um trabalho excepcional para o poder público, porque eles dão dignidade, eles entregam o trabalho. Eles, um exemplo bem claro, um amigo meu me ligou no outro dia e eu falei para ele, olha, você vê as 100 que já pegaram o selo de dignidade, escolhe no bairro que você quer e ali a gente vê que isso faz parte de política pública. Sim. E a partir do momento que está atendendo a população, Sim. não deixa de ser, mesmo sendo privada, sendo uma política pública importante. Aí a parceria. A gente tem parceiros hoje que nos ajudam, às vezes nem está oficializada essa parceria. Às vezes é uma necessidade que a gente tem momentânea e tem sempre alguém que tem o selo de dignidade para estender a mão para a gente, que colabora com esse trabalho. Colabora com esse trabalho. Às vezes a gente tem alguém que num bairro que não tem ainda essa parceria público-privada e nos acolhe. Porque a partir do momento que acolhe uma pessoa idosa, está me acolhendo. Ali daquela forma transitória para ir para algo da prefeitura. Agora, Bacana. recentemente, a gente teve o nosso presidente do Sindilp, né, o doutor Fernando também, ele acolheu uma idosa. Né? Perfeito. Então, o meu olhar é um olhar público, ao mesmo tempo que de repente poderia pensar só de maneira particular. É um olhar público que nos ajuda, que vem fazendo a diferença junto conosco, entrega um serviço. Lógico que a gente precisa estar acompanhando, Sim, claro. acompanhando, né, diariamente, semanalmente, todo mês, para manter esse padrão qualidade, para que ninguém possa desabonar a conduta do nosso trabalho. É um trabalho em conjunto da Supersecretaria com a IUP. Porque é o seguinte, a partir do momento que alguém tem o selo de dignidade e deixa a desejar, é ruim para a gente. Então a gente sempre tenta manter esse sarrafo de maneira que entregue um trabalho dentro do que é proposto a fazer. Então, o nosso olhar é um olhar de que o trabalho é bem feito. Nós temos hoje as melhores instituições do Brasil, hoje aqui no Rio de Janeiro, trabalhando, entregando, da mesma forma que a gente tem o lado sensível, que são esses lugares clandestinos, que fazem um trabalho ilegal e imoral. Nós temos as instituições que são legalizadas, que entregam, que fazem a diferença. E quando tem alguém que tenta sair, a própria associação chama atenção, Exatamente. Coloca no eixo novamente e nos passa isso. Então, isso é importante. Então, todos juntos, e o nosso olhar é de respeito, é de admiração e tendo a certeza, só juntos, que nós vamos fazer a diferença aqui no Rio de Janeiro. Sim. Todos juntos. Por isso, eu quero agradecer as ILPIs conveniadas com selo dignidade, porque estão sempre prontas para poder nos ajudar a dar dignidade às pessoas idosas do Rio de Janeiro, sendo de forma privada, particular, ou às vezes até colaborando com o poder público. E assim nós vamos seguir. Isso é fundamental para o crescimento do trabalho. Tá vendo por que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? E referência. Pois é. No Brasil, os paulistas tá ficam meio referência. chateados com a gente quando a gente fala isso, mas é verdade, né? Não existe cidade melhor que o Rio de Janeiro. Com Com esse todos os trabalho problemas, todo, não tem com esse como. trabalho, com essa super secretaria, com esse super secretário aqui, né? Que não para um minuto sequer E assim, nos ajuda. interessante falar que é um local, um município onde tem uma concentração muito grande de pessoa idosa, né? E eu até estava conversando com o pessoal da Secretaria da Criança e Ô, Adolescente. Marcos, desculpa te interromper. Sim, Quem sim. sabe faz ao vivo. Sim, sim. E eu sim. guardo um cafezinho. Aham. Eu queria saber se... Eu já Opa, acabei aquele café. Pode me cadê servir o mais café um para o nosso cafezinho? convidado? E vamos seguir. Vamos seguir. seguir. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Mais um cafezinho, por favor. Opa, vamos que vamos. Café com resenha. Vamos embora. No por Pod isso- Idoso. É por isso que é 880, tá vendo? Tem um cafezinho também. Esse é o segredo. E eu estava até conversando com o pessoal da Secretaria de Criança e Adolescente. Falei, olha, a tendência é diminuir um pouco a secretaria de vocês, que daqui a pouco tem muito mais idoso, né? Na população vai ser muito mais idosa. A pirâmide social já está invertendo. A gente está crescendo o número de pessoas idosas de forma muito rápida, né? E a secretaria tem que cada vez ganhar mais relevância, tem que ter mais recurso, tem que ter mais status para poder crescer mais e poder atingir mais o número de pessoas idosas da população, né? Perfeito, Marcos. Eu espero até que o nosso prefeito, vice-prefeito, agora Ó, o esteja cafezinho. vendo até agora o Pod Idoso, né? Por quê? Ou então vou mandar para eles, porque é o seguinte, você é meu defensor agora. Com certeza. Mais não tenho recurso. dúvidas. Alô, prefeito, mais Não tenho recurso. dúvidas. É não isso tenho aí. dúvidas. Mas eu quero agradecer mais uma vez ao prefeito Eduardo Paz, ao vice-prefeito Eduardo Cavalieri, porque, na verdade, já enxergaram isso e estão sendo cada vez mais, estão apoiando cada vez mais, incentivando
cada vez mais esse trabalho dentro da nossa supersecretaria. Os servidores encontraram cada vez mais, estão encontrando cada vez mais o prazer de trabalhar, de servir, de fazer a diferença. Já entenderam onde nós estamos, onde nós estávamos, onde nós estamos e onde nós podemos chegar. Então, isso é fundamental. A população ela vem envelhecendo cada vez mais. Essa pirâmide ela já mudou. Né? Hoje, o número de pessoas acima de 60 anos ela é maior do que praticamente das crianças e jovens aqui no Rio de Janeiro. A população vem envelhecendo e o importante não é só envelhecer. É envelhecer e ter qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida é ter uma LPI que dê dignidade, como a gente tem no Rio de Janeiro, é ter projetos, é ter vida ativa, é ter uma casa de convivência, é ter uma superidade, é ter empregabilidade, é ter condições de ter um envelhecimento saudável e uma qualidade de vida. E nós temos aqui no Rio, nós estamos lançando também agora, o novo jeito carioca de envelhecer. Olha, então, o jeito carioca de envelhecer é isso. Tá dando vários spoilers aqui no Pod Idoso. O que é o jeito carioca de envelhecer? É o que nós temos. É uma LPI que dê dignidade, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, que leve para um passeio, que leve para um baile, que leve para algo que tenha no Rio de Janeiro. É o jeito carioca de envelhecer. Não é ficar só dentro da LPI. É como é feito hoje no Rio de Janeiro. Exatamente. Leva para a rua, leva para passear, leva para conhecer pontos turísticos. Esse é o jeito carioca de envelhecer. O jeito carioca de envelhecer é o meu pai e minha mãe, com 74 anos, que eles acordam de manhã, tomam o café deles, num domingo, eles vão até a praia. Com 74 anos, 53 anos de casados, eles vão lá para a beira da praia, eles vão lá, tomam a cervejinha deles, que eles gostam de tomar a cervejinha deles. Isso é muito bom também, pô. Bate um papo, depois voltam, almoçam em algum lugar, depois param ainda, às vezes, para ver um jogo, 16 horas em algum local, antes de ir embora para casa ainda, vê um jogo com 74 anos. Esse é o novo jeito carioca de envelhecer. É ir no baile nosso, da melhor idade, que meu pai e minha mãe foram também no baile da melhor idade. Legal. Já foram no passeio, reclamam porque querem mais. Então, esse é o novo jeito carioca de envelhecer. Esse é o novo jeito carioca de envelhecer. Com qualidade de vida, é vivendo, é participando dos programas da prefeitura, dos programas das instituições privadas. Esse é o novo jeito carioca de envelhecer. E isso é a nossa marca. É cada vez mais mostrar para a população que você acabar com o etarismo e mostrar que a população, a pessoa idosa, ela quer viver. Perfeito. Ela quer ter qualidade de vida. Hoje, 60 anos é novo. Exato. 70 anos está novo. Hoje você não ouve isso. Ah, morreu com 81 anos. Pô, morreu novo, né? É verdade. Exatamente. Hoje é isso. Exatamente. Morreu novo. Exatamente. E é isso que a gente quer cada vez mais no Rio de Janeiro. O que faltava aqui era disposição, né? E isso aí ele tem de sobra, né? Vontade política e vontade pessoal. E me desculpa, São Paulo, tá? Porque eu passei final de semana em São Paulo e não ouvi o novo jeito São Paulino de envelhecer. Eu só ouço o novo jeito carioca de envelhecer. Vamos levar. Então, alô, São Paulo, pode vir aqui, ver como é que tá funcionando e levar o novo jeito São Paulino de envelhecer. É isso Mas aí. não vi muitas políticas públicas acontecendo como a gente está fazendo aqui. O Rio está sendo referência. E a gente vai cada vez mais botar o pé na porta e fazer a diferença aqui no Rio de Janeiro. Pessoa idosa tem voz, tem vez, tem trabalho, tem políticas públicas e nós vamos fazer a diferença e fazer do Rio a capital do envelhecimento saudável. É a cidade amiga da pessoa idosa. Vamos embora. Vamos falar de política? Vamos embora. E nós já estamos lá na ONU, tá? Trabalhando na ONU para fazer a diferença. Já levamos a OES lá para a ONU, né? Dos 12 Objetivos de Envelhecimento Saudável. Perfeito. E nós vamos chegar na ONU. Para mostrar para o Rio de Janeiro, para mostrar para iniciativa privada. Importante também é o seguinte, iniciativa privada, participa. Isso é muito precisa participar. Iniciativa privada. Do idoso, isso. Né? Doar para o Fundo Municipal Quantas do Idoso. Empresas participar de políticas públicas, do empregabilidade. Exatamente. Fundamental, porque a gente precisa. Eu quero agradecer aqui a parceria com a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Eles já abriram as portas para a gente poder levar o empregabilidade. Falou, as pessoas idosas que a gente já empregou nas redes de supermercados, eles disseram que não tem melhor ali no saque do que as pessoas idosas, que têm resiliência, têm sabedoria, sabe colocar da melhor forma, então conversa melhor. Então, olha que bacana. Então, isso é importante. Iniciativa privada precisa participar também. E assim, Felipe, falando de política, né?
Você hoje está como vereador, licenciado, assumindo a secretaria, né? Como secretário municipal. E a gente está com um ano aí de política vindo em frente, né? Com muitas mudanças que podem entrar no cenário. E é comum a gente escutar assim, não, ele está fazendo porque ele quer voto, ele está fazendo porque quer aparecer, né? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Como é que hoje está a sua mente em relação a isso? Tá. Primeiro dizer que político vive de voto, né? Político vive de voto. Se não tiver voto, ele não mantém o trabalho dele. Isso aí. Mas só que é o seguinte, o que me move não é voto. O que me move é trabalhar, é entregar, é servir. Tanto que esse ano de 2026, eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato. Bacana. Já está definido junto com o meu presidente do partido, meu amigo, meu irmão, meu líder, deputado federal, doutor Luizinho, né? Quero até mandar um abraço para ele, um cara que faz um trabalho excepcional. Logo que eu levei para ele a ideia do doutor Mário, também sim. Do Pod Idoso, né? A ideia que vocês debateram naquele dia com o doutor Mário e nos trouxeram a questão da medida protetiva, né? Idosa, porque a gente tem medida protetiva para mulher, mas não tem para pessoas idosas. Então, o que fazia? Usava a medida protetiva da mulher para poder beneficiar a pessoa idosa. Então, o doutor Luizinho já levou lá para a Câmara, já deu entrada no projeto de lei, justamente para a gente trazer a medida protetiva para a pessoa idosa. Imagina, perfeito. Hoje a pessoa idosa é agredida, qualquer tipo de violência física, sim. Financeira ou psicológica, e não tem medida protetiva. Não tem. A pessoa continua convivendo com ela e nada acontece. Exatamente. E ela, a pessoa idosa, ainda fica com dó, fica com pena, porque às vezes é um filho, é um sobrinho, é um amigo, é um vizinho, e ela fica com dó e com pena. Então, quero agradecer a vocês, quero agradecer ao doutor Mário, agradecer a Maria Cláudia, que nos trouxeram essa demanda. O doutor Luizinho já deu entrada lá na medida protetiva. Nós vamos aprovar isso, eu tenho certeza, para colocar ele no estatuto da pessoa idosa, e nós vamos fazer a diferença cada vez mais no Rio de Janeiro. Falando de política, eu quero dizer o seguinte, que eu não sou candidato esse ano, conforme eu falei. Faço parte hoje. Nós temos um grupo hoje político, dizer que eu trabalhei por muitos anos ali tentando sair, comecei a minha carreira política junto com o prefeito Eduardo Paes, com o Carlos Osório, que já veio candidato a prefeito. Sim. E depois de um tempo ali eu segui meu trabalho e confesso a vocês que eu tinha vontade de voltar a ser secretário do Eduardo Paes, do prefeito. Fui secretário do Crivella e eu tinha sonho de voltar, porque eu comecei com o Eduardo. Então consegui ser secretário, hoje estou como secretário do Eduardo Paes. O prefeito sai agora em abril para ser candidato a governador do estado, muito importante para o nosso estado. Então, isso é fundamental. O Cavalieri assume como prefeito e o meu objetivo na política, ele é claro. É a primeira vez que eu falo num podcast isso. Né? Primeira vez que eu falo. Ano passado eu estava para ir em podcast, acabei não indo. Tá vendo? Confesso que depois de ser secretário, é a primeira vez que eu venho num podcast. Que honra, nessa correria diária a gente acaba não marcando. Que honra. Então, tinha que ser mesmo aqui, Pod Idoso, falar de pessoa idosa. Então, Deus já estava preparando isso. E dizer bem prático e objetivo aqui o seguinte: faço parte de um projeto político, Cavalieri assume como prefeito. Então, o nosso objetivo, meu e o doutor Luizinho, do Progressistas, é a gente caminhar junto com o Cavalieri na reeleição dele, a gente como vice-prefeito dele, o Progressista indicando um vice-prefeito. Esse é o meu objetivo, o objetivo do nosso deputado federal e presidente do Progressista, doutor Luizinho, mas eu não posso deixar de esconder que o meu sonho um dia é ser prefeito da cidade. Só que hoje nós estamos num projeto político que o Cavalieri assume como prefeito e nós vamos seguir juntos para seguir fazendo a diferença no Rio de Janeiro, ele como prefeito e a gente, o Progressista, colocando um vice-prefeito. Porém, no futuro, eu não escondo isso de ninguém. O que me move na política não é ficar sendo eleito vereador, deputado, me perpetuando como vereador, como deputado. Meu sonho é um dia ser prefeito. Mas hoje, o grupo político é o Cavalieri que vai assumir e nós vamos... o nosso objetivo é indicar do Progressista um vice. E aí, juntos, a gente continuar fazendo a diferença pelo Rio de Janeiro. Nós temos sonhos, o que nos move são sonhos, são perspectivas. Então, tá aqui. Nunca falei isso em nenhum podcast. Que honra, nunca falei isso na imprensa. Nunca falei isso em lugar nenhum, mas estou falando hoje. Bacana, o que me move hoje é fazer a diferença como supersecretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. O que me move hoje é o Cavalieri fazer a diferença como prefeito da cidade
eu ser o seu vice pelo Progressistas na reeleição, é o Eduardo Paes sendo eleito governador, deputado federal doutor Luizinho sendo bem reeleito deputado federal, para a gente juntos fazer a diferença aqui no Rio de Janeiro. E aí lá na frente, aí se eu pudesse ser prefeito dessa cidade, eu tenho esse sonho sim. Bacana. Sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém, mas fazer pelo Rio de Janeiro, fazer pelas pessoas idosas. E é isso que é meu sonho, é isso que me move. Se como secretário, né, já consegue fazer isso tudo? essa explosão Nossa, toda, imagina ainda prefeito, vem mais coisa por aí? Governador, presidente, meu Imagina Deus do céu. vice-prefeito. Vice-prefeito, pô, pelo amor de E aí Deus. depois eu tenho sonho. Muito legal, cara. Porque muito se a legal. gente não tiver sonho, não tiver perspectiva, em É vão. isso, é. Em vão. A gente não Mas vive. nós somos grupo, nós somos leais, nós somos progressistas. Progressista, ele age com lealdade, com grupo, de forma correta, de forma digna. Esse é o direcionamento que vem lá do Dornelles, Sim, né? sim. Vem do Ciro, Sim. nosso presidente nacional, e o doutor Luizinho está implementando cada vez mais isso aqui no Estado. E eu, como seu amigo, seu irmão, lembrando que eu era juvenil do Flamengo, né? Sim. E o doutor Luizinho era estagiário do Vasco. Olha. E o doutor Luizinho passava muito as férias, às vezes, lá onde eu fui criado, na Praça Seca. Aham. O primo dele, meu amigo de infância. Então, a gente tem uma história do esporte, história da vida, e que a gente vem trazendo isso tudo da vida, do esporte, para a política, para a gente fazer a diferença. Ele, bacana. a nível estadual e nacional, e a gente aqui a nível municipal, e é o que a gente sentou e o que a gente combinou com o prefeito Eduardo Paes, com o Cavalieri, e a gente vai cumprir, todos juntos, para fazer a diferença aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de trabalho, precisa de cuidado, e a gente está cada vez mais com o pé na porta, trabalhando com amor, com dedicação e sonhando. Porque se não tiver perspectiva e sonho, eu nem estaria mais. Eu fui atleta. Então o atleta ele gosta de disputar, ele gosta de fazer a diferença, ele gosta de conquistar e só conquista entregando. Se não entregar, a população não fica satisfeita. E a não gente fica sabe feliz. que você vai chegar Perfeito. lá. Aproveita e diz pra gente qual é o legado que você vai deixar aí pra essa super secretaria. Ah, isso é importante. Olha, o maior legado que a gente quer deixar das pessoas, primeiro, esses objetivos de envelhecimento saudável. Isso aí são os 12 que a gente precisa deixar. Que é mostrar que no Rio a gente tem atividade física em todos os pontos para melhor idade, que no Rio a gente tem empregabilidade, as pessoas acima, né, as pessoas a gente ouve muito. Ah, eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui na Disney, eu fui não sei aonde. Gente trabalhando. Pô, as pessoas idosas todas trabalhando. trabalhando e a gente não traz para aqui. Uhum. E a gente tem que trazer para cá cada vez mais. Né? Então, Perfeito. agradeci até o Rafael Liporassi, que é um empresário do Tardezinha, um evento que tem o maior evento de samba, de pagode do mundo. Que bacana. E ele foi o primeiro que nos deu a mão. Que legal. Todo evento que tem pessoas idosas trabalhando. Muito Então, bacana. o prefeito abraçou isso, está implementando isso dentro da prefeitura, as redes de supermercados. Então, é ter um Rio com mais atividade física, com empregabilidade, com mais bacanidade, com passeio, os idosos participando do dia a dia do carioca, os idosos sendo respeitados, os idosos tendo dignidade, a gente tendo cada vez mais as nossas ILPIs como referência no Brasil, né, e no mundo, a gente tendo os espaços também da prefeitura com dignidade cada vez mais, e as pessoas olharem e falarem assim, aquele carequinha lá, aquele carequinha fez a diferença. Ele entregou os objetivos de envelhecimento saudável. Hoje a ONU reconhece o Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é visto de outra forma. É a cidade da amiga da pessoa idosa. É a capital do envelhecimento saudável. É isso. É deixar legado, é deixar história, é deixar trabalho, é fazer a diferença. Muito Simone, bacana. isso é o que me move. Nossa. Isso é o que me move. Porque se não for isso, eu prefiro sair. E com certeza foi isso, foi isso que atraiu você pro Pod Idoso. E assim, sim. a gente sempre fala aqui, né? Tá ao lado de pessoas que querem fazer acontecer, que querem ter esse olhar amoroso, né? Caloroso para a pessoa idosa. Isso faz a diferença, sem Motivar dúvida. a pessoa idosa, Motiva, né? né? Meu sonho, sabe que Motivar daqui a ela. uns anos, é falar assim, o idoso pode fazer atividade física em qualquer lugar? Pode, idoso. Pode, Pode idoso. Mas é isso, por isso que o nome Ele foi esse pode, que a gente ele deu. pode passear, Idoso tem pode. políticas públicas? Pode, Pode, idoso. idoso. Pode mesmo. É isso. Tem, É exatamente isso. tem. Quem quer, tem passeio, tem atividade física, tem casa de convivência, tem em todo o Rio de Janeiro, tem em todos os cantos. E tem van que pega, um exemplo, vamos dizer um exemplo claro aqui. Nós vamos inaugurar agora
Na freguesia, em todos os cantos de Jacarepaguá, vai passar uma van pegando a pessoa idosa e levando. Ah, mas o limite... Mas tem ônibus. Bacana. A pessoa idosa, ela tem direito a pegar o seu transporte público. E por isso, eu esqueci, a gente nem falou aqui, é tanta coisa acontecendo. Sim, São sim. nossas idosas espiãs, né? Que a gente fez um trabalho bem bacana. Ah, é? Vocês acompanharam? Nas empresas de ônibus, As verificando. idosas espiãs. O que a gente faz? A Achei gente tem nossas idosas espiãs que a gente bota no ponto de ônibus. Ônibus que não para. Ônibus que não Que para. não para, a gente pega, é multado, a empresa. Isso é sensacional. E isso a gente é dignidade, né? É, o direito de ir e vir, né? De se E locomover. hoje diminuiu muito o número de reclamação. Isso é muito importante. Porque hoje respeitam. Porque é o seguinte, não precisa ter a carteira. Não precisa, desculpa, perdão. Não precisa ter o cartão. O cartão, né? sim. Já é. Só ter um documento comprovando a idade, você Mostrar a tem identidade, direito ao né? transporte Você já público. consegue, né? Então, tem em todo canto do Rio de Janeiro. Tem na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Central. Tem casa de convivência. Então, só não participa quem não quer. Tem projeto de vida ativa em todos os cantos do Rio de Janeiro. Todos os cantos do Rio de É Janeiro. muita coisa Muita E é o acontecendo. seguinte, Muita mas coisa. a gente queria falar pessoalmente. É simples. Prédio da Prefeitura, Cidade Nova, 10º andar, Super Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Chegou a pessoa idosa, para tudo. Ela é recebida. Porque lá é sua casa. Lá a porta está aberta, lá você vai ser ouvida, lá você vai falar o que você quiser. Lá é o único lugar no mundo pode idoso. O que o idoso pode lá? Tudo. Tudo. Lá é a sua casa. Ó, a gente tá cedendo aí um nome, se quiser criar aí um projeto, entendeu? Pois Com esse é. nome vai ser um motivo de orgulho, fica à vontade. É. E assim, até aproveitar o podcast, né? Você que é empresário e você quer gerar emprego na sua empresa, né? E dar oportunidade para o idoso, procurar também a Supersecretaria, fazer uma parceria, apresentar essas vagas, né? Acho que também é importante a gente usar esse local de fala para isso, né? Tem a função social da empresa, a responsabilidade social da empresa, é uma questão de humanidade, de respeito, né? De consideração àquela pessoa idosa que muito já contribuiu, muito já ajudou na sociedade e precisa agora também, nesse momento de vida, ser ajudada, né? Ter o direito aí à empregabilidade dela, enfim, a dignidade, né? É bacana é o seguinte, é muito importante quando a imprensa, o poder público, a iniciativa privada, a população caminham juntos no mesmo objetivo, o resultado é o sucesso. Então, hoje, o que falta para nós hoje, a mais, é a iniciativa privada. Uhum. Porque nós temos hoje a imprensa Sim. totalmente envolvida Que é para muito fazer importante. do Rio a cidade amiga da pessoa idosa. Nós temos hoje o poder público totalmente envolvido, consciente da importância do orçamento, de tudo. Nós temos hoje a população também envolvida, já entendeu, só falta a iniciativa privada. Então é importante a iniciativa privada participar, seja do programa Empregabilidade, trazer de volta para o mercado de trabalho, seja participando também, doando para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que é fundamental. Vou dar aqui um exemplo claro. Nós temos hoje um projeto que é de uma rede de drogaria. Bacana. Eles não fazem junto com a nossa secretaria. Então, o projeto, quando a gente coloca onde eles têm, quando a gente coloca, o nosso projeto, ele é muito maior, porque tem credibilidade, tem a prefeitura envolvida. Então, o importante é o seguinte, a outra empresa, que é concorrente dessa empresa, faz a parceria com a gente. Exatamente. Vamos colocar em outros lugares também, juntos. Perfeito. Pode ter certeza absoluta. A sua empresa vai ter mais credibilidade, vai ter mais confiança, as pessoas vão entender que você participa e vão, com certeza, ao invés de ir no seu concorrente, vai em você. Exatamente. Todo Até mundo porque ganha. a gente faz esse movimento. Sim, todo E mundo pessoa ganha. idosa é fiel. Gente, Verdade. eu tô triste aqui porque aquilo ali tá piscando. Chegou no fim, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas Infelizmente. assim, quero te agradecer, né? Nós queremos aqui pelo Pod Idoso, pela IUP, né? Em Extremamente nome grato, da IUP. extremamente grato. Assim, uma conversa rica, inspiradora. Preciso trazer você mais, porque faltou muita coisa pra gente Fazer a conversar. parte 2, 3. É, a gente... Eu quero aproveitar, Simone e Marcos, pedir desculpa. Né? Na verdade, assim, não digo pedir desculpa, porque nós estamos trabalhando, Claro. todos nós. Claro. Mas explicar aqui é o seguinte: quando a gente fala de asilos clandestinos, quando a gente fala o tempo todo trabalhando, são lugares clandestinos. Asilo clandestino a gente fala de maneira pejorativa, que não existe. São lugares clandestinos que estão ali, são ilegais, imorais, são bandidos, às vezes, Sim. que estão ali vestidos. Tem pessoas que estão cometendo um crime
sem saber que está cometendo crime, mas tem Exato. gente que sabe. Então, quero valorizar vocês, quero cada vez mais enaltecer as ILPIs, quero cada vez mais enaltecer o nosso trabalho com o selo Dignidade, agradecer a vocês pelo trabalho, pela parceria, e vamos juntos, todos juntos, né? A IUP, com todos, fazer do Rio a cidade amiga da pessoa idosa, a capital do envelhecimento saudável. Me ajudem a fechar cada vez mais esses lugares clandestinos. É isso aí. Vamos juntos, cada vez mais com o pé na porta, e toda vez que eu precisar de vocês, me deem a mão. Preciso de vocês pra gente fazer a diferença. Sempre. Tamo junto. Queria entregar aqui para você, ó, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, aí um brinde aí para você. Tem 2 livros aí, ó, um da Federação, Gostei. foi escrito pela gente. Eu gosto muito de ler e escrever. Então, Esse de Alzheimer aí que eu escrevi. E bem tem legal. o outro da Federação, que também é a voz da pessoa idosa institucionalizada. Até me emocionou. Porque eu tenho, assim, muito forte. Muito forte. Que bom. Obrigado, prazer estar aqui. Eu não gosto muito de ir em podcast, porque a gente é correria na rua o tempo todo e é trabalho, mas eu não tinha como não vir aqui. Mas eu vou começar a tentar aprender aí, estar mais em podcast. Que bom. Porque a gente é muito dinâmico e quer estar o tempo todo, coisa rápida, vamos embora, vamos para cima, vamos trabalhar. Mas gostei muito. Estou muito feliz de estar aqui. Fico feliz. Obrigado. Obrigado. Fique certo que você é bem-vindo. Com certeza. Obrigado, vamos Portas juntos. estão abertas. Agradeço a vocês, ao Pod Idoso, ao IUP, a todos. Contem comigo e vamos embora. Conta comigo e tamo junto. Vamos embora. Vamos para cima. Vamos para cima. Tamo junto. Você é mais delicado. Calma. Beijo, obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Tivemos aqui o Felipe Michel, nosso super secretário. Um agradecimento especial por essa conversa tão rica, tão necessária, tão inspiradora. E é sempre um privilégio ouvir quem trabalha com seriedade, com compromisso pela nossa cidade amiga da pessoa idosa. Nosso agradecimento sincero a quem torna o Pod Idoso possível. Farm Idoso, Odontocênio, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. Nosso abraço caloroso e especial. Vocês fazem cada episódio cada vez mais incrível. O Pod Idoso, com apoio da IUPRJ e do nosso super secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, é o espaço onde o cuidado, a informação, o respeito à pessoa idosa sempre tem voz. Vem com a gente, nos ajude a fazer cada vez mais o Rio de Janeiro a nossa cidade amiga da pessoa idosa. Até o próximo episódio.